Muito bem, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Hoje vamos conversar um pouco sobre fluxo de caixa. Por que conversar? Porque trocando ideias a respeito de fluxo de caixa, eu acredito que fique mais fácil nós entendermos essa matéria, a importância do fluxo de caixa para as empresas, a importância do fluxo de caixa até para as famílias e para a gente como pessoa física. Mas hoje vamos conversar a importância do fluxo de caixa para as empresas, especialmente numa época de tanta turbulência econômica como a que estamos vivendo no Brasil. O que é fluxo de caixa? É interessante deixar bem claro que fluxo de caixa precisa ser e sempre é consequência de alguma coisa. O fluxo de caixa, é importante nós entendermos, ele acontece se primeiro acontecerem as entradas de dinheiro no caixa da empresa. Então percebam que fluxo de caixa não é simplesmente o ponto-chave de uma empresa, é a consequência de um conjunto de ações dessa empresa. O que é um fluxo de caixa? Vamos entender primeiro a palavra fluxo, vem do latim, flumens, quer dizer aquilo que corre, aquilo que flui. Daí a palavra flumens também significa rio. Ora, se tem um fluxo, é necessário que tenha uma fonte. Ou seja, qual é a fonte do fluxo de caixa da sua empresa? É bom a gente também desmistificar algumas ideias equivocadas. Quantas vezes a empresa acha que uma planilha Excel resolve todos os problemas? Nós não podemos esquecer que a planilha Excel é uma extraordinária ferramenta. Mas se a alimentação, se os dados estiverem incorretos, é óbvio que a planilha Excel, mesmo números exatos, os números serão mentirosos. O que é preciso para nós termos realmente um fluxo de caixa decente? Em primeiro lugar, nós temos que examinar o seguinte: fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro. Ora, se é entrada e saída de dinheiro, é preciso que nós tenhamos uma ótima controladoria. E aqui já começa um grande problema nas empresas, com algumas exceções. Não há uma boa base de dados para que se organizem as informações que vão fazer parte do fluxo de caixa. Por exemplo, quando se fala em fluxo de caixa, é importante também não confundir fluxo de caixa com faturamento. Faturamento é uma coisa, fluxo de caixa é outra coisa. Eu posso ter um faturamento e naquele mês, ou naquela semana, ou naquele dia, não ter tido nenhuma entrada do fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa é o que efetivamente entra no caixa da empresa. É tão óbvio que a gente acaba esquecendo disso. Aliás, o grande escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, uma vez ele disse que nós temos dificuldade para entendermos o óbvio ululante. E é verdade. Então, o fluxo de caixa é a entrada no seu caixa. A entrada pode ser em dinheiro, pode ser em cheque convertido em dinheiro. Nós temos que lembrar que um cheque depositado necessariamente não é dinheiro. Ele somente será dinheiro quando convertido, quando quem emitiu o cheque tiver um lastro. Pode ser através do cartão de crédito, através do débito, mas cuidado, porque muitas vezes cheque pré-datado, cartão de crédito e um cartão de débito, nós temos uma promessa de entrada de dinheiro na empresa, mas será que efetivamente entrou? Então aqui já começa uma controladoria. Por que essa controladoria é importante para o fluxo de caixa? Para você saber se a entrada do numerário, se a entrada do dinheiro é compatível com suas contas a pagar. Quantas vezes a empresa até que vende relativamente bem, mas a entrada do dinheiro no fluxo de caixa, ela é atemporal, ela não tem uma controladoria e as contas a pagar chegam antes. Aí geram aquilo que os economistas chamam de gap financeiro. O que é um gap financeiro? É a diferença, exatamente, entre o que você tem a pagar e o que entrou no caixa. Quando tem um gap financeiro, o que acontece geralmente? A gente vai ter que ir para um banco, pedir dinheiro emprestado a alguém. E os juros, como nós estamos vivendo hoje, são astronômicos, são impagáveis. Então, a controladoria do fluxo de caixa é muito importante. Então,
Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para nós refletirmos sobre isso. Os meus controles, os nossos controles do fluxo de caixa estão adequados? Dê uma olhadinha nisso. Ok, você usa a planilha Excel, mesmo que você não use a planilha Excel, se você usar um papel, vamos chamar assim, com uma caneta, com um lápis, não importa. O que importa é que essa controladoria esteja correta. Por exemplo, a conciliação das suas contas. Você entrou de fato aquele crédito, entrou de fato aquele débito, senão, repito, nós vamos ter uma promessa de entrada de fluxo de caixa, mas não fluxo de caixa efetivo. Outro detalhe que nós precisamos realmente tomar muito cuidado é que fluxo de caixa não representa lucratividade. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre o fluxo de caixa, tenho até lido em algumas publicações, e eu noto que tem um conceito errado sobre fluxo de caixa, achando que a entrada de dinheiro é lucro. Não é verdade. O fluxo de caixa, por si só, ele não revela se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Para que isso aconteça, nós temos que ter um outro instrumento, que é o DRE, o demonstrativo de resultado econômico ou de resultado no exercício. Isso sim vai mostrar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Não o fluxo de caixa. Vamos deixar bem claro isso. Fluxo de caixa atesta apenas que o dinheiro está entrando ou não está entrando. Então não tem fluxo. E é interessante a gente ver que o fluxo de caixa está para uma empresa. É interessante esse detalhe. Assim como o fluxo de sangue está para nós, para o nosso corpo. Se o nosso fluxo de sangue parar de circular, nós vamos morrer. Na empresa também acontece isso. Não entrou dinheiro, as contas chegam. Famílias também acontecem isso. Eu como pessoa física, você como pessoa física, nós precisamos ter uma fonte de renda para gerar o nosso fluxo de caixa, para termos nosso dinheiro por contas a pagar, nesse sentido. E um detalhe que eu quero chamar a atenção, muitas vezes o fluxo de caixa entra em até grande quantidade, mas, por exemplo, se os preços de venda ou a formação do preço de venda dos seus produtos estiver errada, olha que interessante esse detalhe. Você pode até vender e vender muito, vai ter um fluxo de caixa, mas não significa que esse fluxo de caixa vai representar lucratividade. Aliás, é interessante esse detalhe também, porque às vezes o fluxo de caixa ele é alto, mas ainda assim a empresa terá prejuízos. Por isso que é importante a sua empresa, além de ter o fluxo de caixa, todos os meses fazer um fechamento de um balancete, fazer um DRE, um demonstrativo do resultado do exercício para saber se efetivamente a entrada do dinheiro é suficiente, se as margens são suficientes para, no somatório, a sua empresa ter lucratividade. É um detalhe curioso também, porque muitas pessoas confundem margem de contribuição com lucratividade. Olha que interessante. Eu posso ter um produto com margem de contribuição até zero ou menor que zero, mas no final do mês, com o meu mix do preço, com o meu mix da formação do preço de venda, com o meu mix de margens, eu devo ter a lucratividade. Quem precisa ter lucratividade é a empresa. Produto tem margem de contribuição. Isso é importante, porque eu tenho verificado em algumas empresas que tem até um fluxo de caixa muito bom, até muito bem controlado, mas ainda assim tem prejuízos. Agora, é óbvio que a base do fluxo de caixa, como eu disse logo no início, é a controladoria. Na verdade, vai ajudar você a ter um plano de contas. Um fluxo de caixa, dependendo do ramo de atividade que você estiver, ele pode ser diário, ele pode ser semanário, ele pode ser quinzenal, pode ser mensal. Mas é importante que você saiba qual é a origem desse fluxo de caixa. Você tem a entrada através do quê? Das vendas. Vendas de produtos, vendas de serviços, de repente o seu fluxo de caixa, a entrada pode ser de uma aplicação que a sua empresa tenha. Então é importante saber qual é a origem. Muito bem, qual é a destinação do seu fluxo de caixa? O dinheiro que está entrando naquele período é suficiente para a sua empresa pagar as contas?
Aí já entra também a organização, por exemplo, a importância da sua empresa definir algumas datas para você fazer o pagamento a fornecedores, fazer pagamentos. Existem algumas datas que você não pode definir, você não tem, infelizmente, não tem o direito de estabelecer. Os impostos. Os impostos, muitas vezes, nós pagamos antecipadamente, nós não temos o privilégio, digamos assim, de determinar que aquela data eu posso pagar os impostos. Então, o fluxo de caixa tem que estar muito bem amarrado com contas a pagar e contas a receber. Daí é o ponto de equilíbrio do seu fluxo de caixa. Então, comece a dar uma olhadinha na origem do seu fluxo de caixa. Porque muitas vezes, se a origem, e no geral é assim, é a área de vendas, se você tiver um setor de vendas, um departamento de vendas, uma equipe de vendas fraca, é óbvio que as vendas vão cair. Muitas vezes as vendas caem não é porque a equipe é fraca, é porque a circunstância do mercado econômico é adversa. É preciso reavaliar isso, porque, como eu disse também, o fluxo de caixa é o que mantém a empresa viva em termos de dinâmica, em termos de operações. Caso contrário, se não tiver entrada de nenhum dinheiro, a empresa quebra, não tem que fazer nenhum DRE, não tem entrada nenhuma nesse sentido. Mas o fluxo de caixa é fundamental que você tenha a correta controladoria. Por exemplo, ao fazer o fechamento diário ou fechamento semanal do seu fluxo de caixa, cheques predatados, quando eles vão de fato entrar dentro da estrutura do seu mês, para quando é esse cheque predatado, a questão dos cartões de crédito, os cartões de débito, eles de fato já entraram na sua conta corrente ou uma promessa de pagamento? Porque muitas vezes a empresa toma a decisão de comprar alguma coisa, mas o que acontece? O dinheiro não entrou ainda. Eu posso até me comprometer no futuro, mas crédito não é fluxo de caixa. Olha que interessante esse detalhe. Eu posso ter crédito, mas não tenho fluxo de caixa. Então eu quero que vocês repensem, quero que vocês reavaliem nessa conversa que nós estamos tendo, a importância do fluxo de caixa. Então tem uma origem, tem uma fonte. Essa fonte é que vai trazer o dinheiro para a sua empresa sobreviver e crescer. É importante esse detalhe. Lembrando que fluxo de caixa, é importante frisar isso, não significa lucratividade. Através da entrada do capital na empresa, você vai ter que fazer mensalmente um balancete, converse também com o seu contador sobre isso. É importante deixar bem claro que a gestão do fluxo de caixa não é tarefa do seu contador. O seu contador pode ajudar em muitas coisas e vai ajudar, mas o gerenciamento do fluxo de caixa é uma tarefa sua, inclusive para você verificar se tem caixa para pagar os impostos, se tem caixa para pagar a sua folha de pagamento, os seus fornecedores, para girar o seu capital de giro, é até um pleonasmo, né? Capital de giro, aquilo que gira, e o fluxo de caixa vai ajudar muito a você definir as periodicidades dos pagamentos. Os prazos de vendas que você dá aos seus clientes estão corretos? Você, por acaso, possui clientes em atraso, que esses clientes estão afetando o seu fluxo de caixa? E os clientes inadimplentes? Aqui eu quero fazer uma rápida distinção nessa conversa entre cliente em atraso, que afeta o fluxo de caixa, e clientes inadimplentes, que afetam muito mais o fluxo de caixa. Qual é a diferença? A diferença é que um cliente em atraso é até o 29º dia de atraso, que já é uma eternidade. Portanto, o seu setor de cobrança tem que estar muito bem preparado para não deixar todo esse atraso. E quando caracteriza a inadimplência, que é a falta total do pagamento após os 29 dias, portanto, a partir do 30º dia, a sua empresa já terá clientes inadimplentes. E tem uma máxima do mercado, até uma lei, que diz o seguinte: o devedor paga primeiro quem cobrar primeiro. Então, o seu fluxo de caixa pode sim estar sendo afetado agora em função de clientes em atraso, em função de clientes inadimplentes. Cuidado. Outro detalhe, o seu fluxo de caixa pode estar sendo afetado
por compras que são mal feitas, mal negociadas. Pesquise fornecedor, pesquise preço, negocie datas de vencimento das suas compras. Todos nós sabemos que, no geral, as primeiras semanas de cada mês, elas são pesadas em termos de pagamentos. Então, se você conseguir negociar com o fornecedor, com seus fornecedores, para que as faturas não caiam na primeira semana, caiam em datas intermediárias. E, de novo, quero voltar rapidinho e repetir um detalhe. Não pague fornecedor, não pague do seu caixa todos os dias pagando contas. Determine algumas datas, que eu chamo de datas-chave, para você efetuar os pagamentos, para você ter um controle do seu contas a pagar, o seu contas a receber. Aliás, o fluxo de caixa, ele vai bem organizado, ele vai estabelecer critérios para você pagar as contas, para você receber e gerar o seu equilíbrio financeiro. Então, resumindo, é uma questão de controladoria, o fluxo de caixa. Outro detalhe, é uma questão de você saber interpretar as informações que você tem no seu dia a dia. Organize as informações, eu tenho certeza, ou melhor dizendo, os dados estão todos na sua empresa. Organize-os em informações. E através das informações, você vai tomar a decisão em cima desse detalhe. Depois do fluxo de caixa bem feitinho, é a hora de você fazer o seu DRE, que é o demonstrativo de resultado econômico ou de resultado no exercício. Sobre isso, uma outra hora conversaremos. Hoje, quero chamar a atenção nessa conversa para que você faça um planilhamento do seu fluxo de caixa. Porque através do seu fluxo de caixa, você pode fazer um plano de contas para 12 meses, para que a sua empresa se organize melhor financeiramente, para que até a sua família se organize melhor financeiramente nesse aspecto. A questão do dinheiro, fundamentalmente, é uma questão de organização. Eu costumo dizer que nós, brasileiros, a nossa bandeira brasileira é linda, belíssima. E tem um dístico, tem uma máxima na nossa bandeira brasileira que nós, no geral, nos esquecemos. O que é que está escrito na bandeira brasileira? É claro, ordem e progresso. Porque sem ordem nós não podemos ter progresso. Algumas empresas, o fluxo de caixa, ele é desorganizado. Ele não é avaliado corretamente. Logo, o preço que se paga por isso é muito alto. Nessa rápida conversa, comece a repensar o seu fluxo de caixa. Faça uma análise correta. Depois faça uma análise se a sua empresa está tendo lucro ou prejuízo. E certamente, com essas correções, a sua empresa terá todo o potencial para ser bem-sucedida. Fique bem e até de repente.